Então, bom dia a todos e a todos. É um prazer estar aqui de novo para nossas palestras temáticas. Hoje, com a presença do professor Daniel Amaral, professor Daniel do IF Sertão, Campus Petrolina, Zona Rural. É engenheiro de pesca, mestre em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela UNEB e doutorando em Ciências Animais pela Univasf. E ele hoje vai trabalhar com a gente aqui na zoologia o tema pesca artesanal e percepção ambiental dos pescadores de Sobradinho, Bahia. Então, vamos receber aí o professor Daniel Amaral. À medida que a turma for chegando, vai participando. Daniel. Bom dia, pessoal. Acho que ainda tem gente entrando aí, né? O professor vai aceitando aí quem for entrando. Gente, então, o professor já fez aí uma breve apresentação, né, de quem eu sou. Sou Daniel Amaral, professor de IF Sertão, né? Tive o prazer de fazer o mestrado em Ecologia Humana e ter o professor Carlos Alberto como um de meus orientadores nessa pesquisa que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa experiência. Então, antes de mais nada, quero agradecer ao professor Carlos Alberto pelo convite, né, para estar aqui compartilhando com vocês essa vivência com os pescadores artesanais da cidade de Sobradinho. Foi uma experiência muito importante para mim, não só uma experiência acadêmica, mas uma experiência de vida mesmo, certo? O contato com essas pessoas, com a sabedoria dessas pessoas e o tempo que passamos juntos aí realizando pesquisa, né, e trocando saberes, na verdade, mais aprendendo do que ensinando nesse período que passei com os pescadores artesanais da cidade de Sobradinho. Então, eu vou compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Se tiverem alguma pergunta a fazer, ou quiserem fazer alguma contribuição, deixem lá no chat, e aí, ao término da apresentação, a gente pode gerar uma discussão acerca dessa temática, também esclarecer algumas dúvidas que, porventura, possam surgir aí ao longo da apresentação, certo? Então, vou projetar aqui a apresentação. Então, eu preparei aqui, gente, uma apresentação mais com fotos. Eu gosto muito desse fator visual, porque a gente consegue entender melhor e também vivenciar um pouco da experiência, né? Então, é um slide mais com fotos para compartilhar com vocês essa vivência com os pescadores, certo? Então, espero que todos aí consigam tirar o máximo proveito dessa apresentação, certo? Das fotos que selecionei para poder estar compartilhando com vocês aqui hoje. Ok, gente? Então, o tema da palestra, o professor já falou aí, pesca artesanal e percepção ambiental dos pescadores de Sobradinho. E, na verdade, isso aí é uma parte do meu projeto de mestrado, da minha pesquisa de mestrado, onde eu trabalhei com etnoictiologia, e dentro desse trabalho de etnoictiologia também, né, foi feita aí essa caracterização da pesca na cidade de Sobradinho, e a percepção dos pescadores também foi um objeto de estudo. Como é que eles percebem o ambiente, as mudanças que estão ocorrendo ultimamente, como isso tem impactado na atividade da pesca, né, na distribuição dos estoques pesqueiros no Lago de Sobradinho e também na jusante da barragem, né, a parte baixa. Então, foi um trabalho muito interessante, certo? Que trouxe bons resultados para a gente. Então, foi um resultado que resultou na publicação de 3 artigos científicos, certo? E também de um documento importante, né, para a própria comunidade pesqueira de Sobradinho, para a colônia de pescadores, que eles precisavam de um documento que caracterizasse a pesca ali na região, até para que pudessem lutar aí por melhorias no setor, né, por políticas públicas, que nós sabemos que é um setor tão carente aí dessas políticas públicas, né, desse incentivo do governo, enfim, tudo isso. Então, dentro da etnoictiologia, né, vou tratar mais aqui da percepção ambiental e também caracterizar essa pesca artesanal na cidade de Sobradinho. Não sei se tem alguém da cidade de Sobradinho aí, né? Então,
Se tiver aí, se manifeste no chat. E aí, depois, se quiser também, pode compartilhar a experiência que tem lá em Sobradinho, se já teve contato com esses pescadores, se não teve. Porque a gente percebe ainda essa atividade pesqueira, mesmo com tanta dificuldade, ainda existe uma certa, como posso dizer, tradição na cidade de Sobradinho, que as pessoas ainda tentam preservá-la, né, mantê-la viva. E isso é muito bonito, né? Isso foi uma das coisas que eu percebi. Aí essa luta do pescador com essas mudanças ambientais, com essa modificação dos estoques pesqueiros, mas essa vontade de permanecer pescando, né? De permanecer ali no rio. E essa topofilia, que é essa sensação de pertencimento ao lugar, né? Então são pessoas que muitas vezes querem estar ali pescando, né? Tirando seu sustento do rio, né? Do lago, enfim. Só que a gente sabe que vivemos momentos difíceis, né, quando falamos no Rio São Francisco. E aí, mais à frente, eu vou trazer algumas dessas problemáticas para que a gente possa depois gerar uma discussão sobre isso. Então, dentro desse saber tradicional, destacam-se principalmente o conhecimento do comportamento, dos hábitos alimentares, da reprodução, da ecologia dos peixes, além de informações importantes sobre manejar, conservar e utilizar esses recursos de forma sustentável, né? E aí o Antônio Diegues, não sei se todo mundo já ouviu falar nesse grande pesquisador, né, que nós temos no ramo da ecologia humana, ele disse que essa relação com o ambiente e com o profundo conhecimento sobre as espécies e os ciclos reprodutivos dessas espécies, ciclos biológicos, né, é o que vai construir a identidade dos pescadores. E isso a gente consegue ver de forma muito próspera, certo? Em Sobradinho, essa relação, como eles entendem o ambiente e, a partir desse momento, como é que eles acabam desenvolvendo uma identidade, podemos assim dizer, certo? Quem já parou para conversar com um pescador, né, quem já teve essa oportunidade, esse prazer, viu que são pessoas que detêm um conhecimento muito grande, né? Apesar da gente encontrar aí muitos pescadores com um grau de escolaridade muito baixo, até 0 grau de escolaridade, né? A gente vê que são pessoas que carregam um conhecimento muito importante, um entendimento, certo, ali do ambiente que vive, e isso vai, obviamente, favorecer ali o seu modo de vida, a sua identidade que será criada a partir, né, desse conhecimento adquirido e muitas vezes passado de geração para geração, certo? Então, passei mais. Antes de falar sobre Sobradinho, eu trouxe aqui algumas informações sobre o Rio São Francisco, para que a gente conheça melhor esse grande potencial hídrico que nós temos, essa grande riqueza que é responsável pelo progresso da nossa região, e que a gente sabe que ano, né, após ano vem sofrendo aí com problemas seríssimos, né, ambientais e problemas de poluição, de escassez hídrica, de escassez dos recursos pesqueiros, então é uma coisa muito séria. Então, para a gente conhecer melhor o rio, eu trouxe aí essa imagem do nascente do Rio São Francisco, que todos nós aprendemos aí desde a escola, que é na Serra da Canastra, certo? Na verdade, a nascente da Serra da Canastra é uma nascente histórica, está localizada na cidade de São Roque de Minas, mas o Rio São Francisco ele tem outras nascentes também que vão resultar no grande aporte de água que a gente tem aí ao longo de toda a bacia, certo? Então, o Rio São Francisco ele tem aí aproximadamente, na verdade, tem mais de 2.800 quilômetros de extensão, certo? O Rio São Francisco, ele banha aí 7 estados brasileiros e a sua maior porção, a maior porção dessa bacia do rio vai estar localizada no estado da Bahia, certo? E por ser uma bacia grande, né, inclusive é o maior rio localizado totalmente em território brasileiro que nós temos, ele tem sua bacia aí dividida em 4 partes, certo? Onde a gente encontra aí, quem já teve a oportunidade de navegar por diversas partes dessa bacia, pode perceber que é uma mudança muito grande, paisagística, né, da característica da bacia como um todo. Então, a gente tem trechos que são navegáveis, trechos que não são navegáveis, trechos que a vegetação da mata ciliar é de uma forma, em outros já é de outra forma, enfim, é um rio muito diverso, quando a gente tem a oportunidade de conhecer aí essas partes aí da bacia, certo? Então, a bacia é dividida em Alto São Francisco, lá onde nasce o Rio São Francisco, e aí depois temos o Médio São Francisco, Submédio e Baixo São Francisco, onde o rio vai desaguar
entre os estados de Alagoas e Sergipe, na cidade de Piaçabuçu. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de estar lá, nesse momento, nesse lugar onde deságua o Rio São Francisco, certo? É um lugar muito bonito, inclusive um dos lugares mais bonitos que já estive, e que vale muito a pena conhecer. Então, inclusive, é um lugar onde a gente consegue ouvir muitos relatos das pessoas que moram em Piaçabuçu, nas cidades próximas, de que o rio ele tem avançado muito nos últimos anos, certo? Então, por exemplo, na cidade de Piaçabuçu, eles têm problemas, já é uma realidade, da água salgada que já está chegando nas casas, né, vinda pelas torneiras. Então, tudo isso, né, em função desse avanço do mar, né, em direção ao rio nos últimos anos, certo? Então, a gente também consegue perceber na área do estuário, né, e também já mais em direção ao rio, onde a gente tem um aporte maior de água doce do que no estuário, onde a gente tem esse ecótono, né, esse encontro de ecossistemas. Então, já na região onde a gente tem mais água doce, a gente consegue perceber a presença de espécies marinhas avançando em direção ao rio, né? Então, tudo isso aí, né, tem a ver com esse grande impacto, né, essas grandes mudanças, melhor dizendo, que o rio vem sofrendo nos últimos anos e que tem feito aí o mar avançar cada vez mais em direção a ele, certo? Então, aí fica na cidade de Piaçabuçu, lá onde vocês conseguem ver ali na linha do horizonte essas ondas brancas, né, justamente o momento, né, o lugar de encontro do rio e do mar, né, uma coisa muito bonita, um lugar muito mágico, né, então vale muito a pena conhecer. E aí falar sobre Rio São Francisco, falar sobre pesca artesanal, falar sobre pescadores, é inevitável a gente falar sobre esses temas sem falar sobre a construção da usina hidrelétrica de Sobradinho, certo? Porque foi um grande divisor de águas aqui na nossa região, pelas modificações sociais e também ambientais causadas pela construção da barragem, certo? Então, a barragem de Sobradinho ela foi construída em 1978 e trouxe, sim, impactos ambientais sérios, né? Acho que todo mundo já ouviu falar na quantidade de pessoas que foram retiradas dos lugares onde foram inundados por conta da água que avançou. Então, a gente teve aí mais de 72 mil pessoas retiradas dos seus lugares de origem em função da construção, né, em função desse alagamento provocado aí para que desse lugar ao lago. E a usina hidrelétrica de Sobradinho também causou uma modificação no ambiente lacustre, onde a gente tinha uma água corrente do rio, certo? E que muitas espécies usavam essa estratégia da água corrente para a reprodução. E aí, com o barramento desse rio, esse ambiente que antes era considerado lótico, com águas correntes, passou a ser lêntico, com águas paradas. E isso teve, obviamente, um grande impacto na ecologia dos animais, né, na reprodução das espécies e, consequentemente, na distribuição dos estoques pesqueiros. E aí a gente pode atribuir a construção da usina hidrelétrica de Sobradinho como o principal impacto aí responsável pela diminuição aí dos estoques pesqueiros nessa região que a gente tem aqui do Rio São Francisco. Certo, gente? Então, só para ter uma ideia, aqui eu coloquei uma das falas dos pescadores entrevistados durante minha pesquisa, certo, em campo, e aí mostra esse entendimento que o pescador tem em função dessa mudança, dessa barragem que foi construída e da mudança que foi causada e o impacto que se causou, consequentemente, nos estoques pesqueiros, né? Então, diz assim, cada um tem sua sabedoria, né? Então, lembrando que eu coloquei aí a fala na íntegra, da forma como o pescador fala mesmo, certo? Porque é interessante quando a gente trabalha nesse tipo de pesquisa étnico, a gente registrar o conhecimento, né? Registrar a fala como é realmente ali no dia a dia do pescador, né? Da comunidade tradicional. Então, as falas estão na íntegra, certo? Para a gente buscar realmente trazer falas que são fiéis ali ao que o trabalhador, ao que o pescador, né, vivencia, né, como o pescador vive. Então, nessa fala, ele diz assim, cada um tem uma sabedoria. É porque, para minha sabedoria, que eles, para nós aqui, acabou, porque eu acho que ele é peixe de água doce corrente. Na minha sabedoria, barraram um rio, e o peixe procurou águas correntes mais em cima.
porque no meu conhecimento, lá para cima, ainda pega pirá na pirapora. Pega esses tipos de peixe que eu estou dizendo aí, né? Então, pescador A, 62 anos. Então, mostra aí que ele tem esse entendimento que a barragem de Sobradinho trouxe esse impacto aí nessa distribuição dos estoques pesqueiros, certo? E aí, lembrando que esse período de defeso ele é muito importante de ser preservado, certo? De ser respeitado, melhor dizendo. Esse período de defeso acontece entre os meses de novembro e fevereiro de todos os anos, e aí é um momento que a pesca ela é proibida em algumas condições, né? A gente tem a portaria do IBAMA número 50, que ela vai nos dizer quais são as características que são observadas para a proibição da pesca. Então, por exemplo, o pescador ele não pode pescar num raio de abrangência de 1.000 metros a jusante e a montante da barragem, né? Então, tem alguns apetrechos de pesca que essa pesca acaba sendo proibida, né, com esse tipo de técnica, certo? E aí, sim, existe uma quantidade de peixe que é permitido, um tamanho que é permitido, mas uma coisa apenas para a subsistência do pescador, certo? Então, isso para quê? Para permitir, né, para respeitar, melhor dizendo, esse período reprodutivo das espécies e permitir como posso dizer, a sobrevivência desses estoques pesqueiros. Só que a gente sabe que muitos pescadores não respeitam esse período de defeso, né, por vários motivos, certo? A gente também não pode só pensar do ponto de vista ambiental, mas também a gente sabe que está difícil para os pescadores, pela escassez de peixe no rio, né, no lago, pelo seguro-defeso, que muitas vezes atrasa muito, certo? Então, durante esse período de Piracema, onde a pesca é proibida, o pescador ele recebe mensalmente um valor de um salário mínimo para que ele não pesque. Porém, muitas vezes é um seguro que não cai todos os meses certinho e o pescador ele precisa realmente ali, né, do seu sustento. E ele acaba indo para o rio muitas vezes quando esse seguro não vem em tempo hábil ali, né? E também utilizando de outras fontes, de outras formas de trabalho, podemos assim dizer, para complementar a renda, né? Então, são questões que são delicadas, né? A gente tem uma proibição da pesca, claro, e o pescador tem esse entendimento, isso é muito claro, de que é o período reprodutivo das espécies, mas que muitas vezes, né, o próprio governo não dá essa condição para que ele fique em casa, ali recebendo mensalmente tudo certinho ali, o dinheiro do seguro-defeso e não vá pescar. Então, é muito, muito complicado tudo isso, né? Fazer essa avaliação. E aí, falando um pouquinho sobre o universo amostral da pesquisa, essa pesquisa, que foi feita entre novembro de 2017 e junho de 2018, ela foi feita em 2 pontos da pesca na cidade de Sobradinho. Um que fica a montante da barragem, ou seja, na parte alta, no Lago do Sobradinho, certo? E outra que fica a jusante da barragem, então já na parte baixa ali, onde a gente tem ali o leito do rio, né, correndo aí em outras direções. Então, essa parte alta, a montante de Sobradinho, foi no ponto conhecido como Porto de Joacema, certo? Não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer esse lugar. Inclusive, era um lugar, há um tempo atrás, muito conhecido, porque tinha competição, né, de embarcações, né, de corridas de embarcações, não sei nem como chama, na verdade, mas era um lugar famoso por isso. Hoje não, já é um lugar um pouco mais esquecido, né, onde a gente tem ali algumas casas de pescadores, né, uma comunidade local, e é uma coisa um pouco mais isolada, é um ambiente um pouco mais isolado, certo? E o Porto de Adolfinho, que é mais conhecido, mais popular na cidade de Sobradinho, onde a gente tem aí uma maior quantidade de pescadores pescando hoje na cidade de Sobradinho, nesse Porto de Adolfinho. E aí também um dos intuitos da pesquisa foi justamente caracterizar a pesca nesses 2 lugares e fazer um cruzamento de informações para a gente entender como é que a cultura da pesca se mantém viva em um lugar e no outro, e o que é que muda de um lugar para o outro, em função de quê, né? Tentar descobrir essas razões, né? E aí isso resultou em dados, né, informações bem interessantes aí que eu vou compartilhar para vocês mais à frente. Então, vocês vão ver que tem espécies de peixe que ocorrem num lugar
e não ocorre no outro. Tem técnicas de pesca que são utilizadas em um lugar e não é utilizado em outro, e assim por diante, né? Então, tudo isso em função da característica do ambiente, né? Das espécies que ainda são encontradas em cada lugar desse, certo? Então, vamos seguindo. E aí, gente, uma coisa muito interessante que eu falei para vocês, não sei se alguém prestou atenção nisso, foi que eu comecei minha pesquisa no mês de novembro. E eu acabei de falar para vocês que o período de Piracema acontece entre novembro e fevereiro, e a pesca é proibida, e claro, existe uma fiscalização para saber se essas pessoas estão pescando. Existe todo um trabalho da colônia de pescadores para poder orientar esses pescadores, para conscientizar os pescadores da importância que é não pescar nesse momento de Piracema, enfim. Então, é um momento muito delicado, que eles, na verdade, pescam de forma escondida, muitas vezes, certo? Que eles têm um certo cuidado na hora de pescar, eles mudam esses hábitos dos horários de pesca, porque eles sabem os horários que a fiscalização pode, né, se deparar com eles ali no rio pescando. E aí eu já tive, a princípio, essa dificuldade para ter acesso a esses pescadores, porque era período de Piracema, certo? E para piorar a situação, no tempo eu tinha um carro branco, e aí todas as vezes que eu chegava nesses pontos de pesca, sumia todo mundo, eu não conseguia encontrar ninguém, certo? Porque realmente eles achavam que era alguém ali que estava indo fiscalizar, né? Ou de repente aplicar algum tipo de penalidade. E aí eu tive essa dificuldade. Fui algumas vezes nesses lugares e não encontrei exatamente ninguém. E aí eu tive que usar de algumas estratégias para poder ter acesso a essas pessoas. Que estratégias foram essas? Eu comecei a participar de algumas reuniões da colônia de pescadores de Sobradinho, para poder me apresentar, para poder ter contato com essas pessoas, informar que realmente minha pesquisa não tinha nenhum tipo de caráter punitivo, que não era, né, o objetivo da minha pesquisa. E, além disso, eles têm lá um programa dedicado ao pescador, que achei muito interessante, é um veículo de comunicação muito importante para os pescadores de Sobradinho, que é um programa de rádio chamado A Voz do Pescador, que é transmitido todos os sábados, às 10 horas da manhã, se não me engano, 9 ou 10 horas da manhã. E aí, grande parte da população de Sobradinho escuta esse programa como uma coisa, né, tradicional ali. Então, eu tive que ir para esse programa de rádio, aí vocês estão vendo, no tempo era o presidente da colônia de pescadores e a vice-presidente da colônia de pescadores, eles me levaram para esse programa de rádio e a gente fez uma espécie de mesa redonda ou bate-papo, não sei, para poder falar sobre minha pesquisa, os objetivos. Então, me apresentei mais uma vez para aqueles pescadores que não foram para essas reuniões que eu estive presente na colônia, certo? Então, falei que nos próximos dias encontraria com eles, né, nesses pontos de pesca, que não se preocupassem. E, a partir desse momento, as portas foram realmente abrindo para mim. Eu comecei a conseguir e ter acesso a essas informações, ter acesso às lideranças. Então, isso é muito importante quando a gente faz esse tipo de pesquisa etno, de ter esse contato com as lideranças, porque as lideranças é que vão gerar essa confiança, certo, nas outras pessoas. A gente vai começar a andar com essas lideranças, essas outras pessoas vão olhar isso e vão começar a depositar uma certa confiança, e a gente vai conseguir ter aí uma fidelidade dos nossos dados, a gente vai ter uma maior certeza daquilo que a gente está coletando como informação, certo? Então, foi muito interessante essa participação no programa, essas reuniões aí na colônia de pescadores de Sobradinho, e a partir desse momento a pesquisa começou a ganhar forma, certo? Mas ainda assim, para conseguir a confiança das lideranças, a gente ainda passa por alguns testes que são feitos por eles mesmos, né? Claro, não são pessoas bobas, muito pelo contrário, são pessoas que, inclusive, já estão até calejadas de pesquisadores, de pessoas que vão para esses lugares e coletam informações e aprendem muito com a sabedoria deles e depois não voltam com nenhum tipo de como eu posso dizer, de produto, né? Nenhum tipo de resultado que seja interessante para eles, que possa impactar na vida deles positivamente. Então, a gente já percebe, inclusive, uma certa resistência dessas comunidades tradicionais em função disso, certo? Isso é muito importante. A gente sempre, quando vai trabalhar com esse tipo de pesquisa, trazer algum tipo de resultado que seja importante
e que traga um tipo de melhoria para a vida dessas pessoas. Porque senão a pesquisa étnica não tem razão de ser, certo? Então essa imagem aí mostra o primeiro ponto de coleta das informações, que fica no Lago do Sobradinho, Porto de Joacema. Lá a gente tem um pequeno vilarejo com casa de pescadores e cerca de, acredito que, no máximo 12 residências, 12 ou 15 residências. E a pesca é a principal atividade de sustento dessas pessoas, certo? Então, agora, a partir desse momento, eu vou começar a falar para vocês sobre informações desse ponto de pesca e depois vou falar de informações do porto de Adolfinho, que fica a junzante da barragem, na parte de baixo. Então, como eu falei para vocês, tive acesso ali ao presidente, né? Fui na rádio, fui nas reuniões, mas as próprias lideranças desses lugares também acabam fazendo alguns testes com a gente para saber até onde eles conseguem confiar na gente, até onde eles podem confiar na gente. E aí foi justamente isso que aconteceu comigo, né? Foi uma coisa muito, muito legal, inclusive, um momento muito legal. Então, o primeiro contato que eu tive lá no Porto de Joacema, uma das lideranças me convidou para um almoço, certo? Na comunidade. Então, então tá certo. Aí expliquei, né? Me identifiquei como professor do Instituto Federal, aluno do mestrado em Ecologia Humana da UNEB, e aí ele disse, certo. Então vem aqui no domingo, que a gente vai fazer um almoço, e a gente lhe apresenta para alguns moradores aqui, para que eles lhe conheçam, né? E que eles possam entender melhor sua pesquisa, enfim. E aí, realmente, foi, e esse almoço, na verdade, eu percebi que a todo momento eu estava sendo testado por eles, certo? Observado em cada atitude minha, em cada frase dita, né? No meu posicionamento ali na conversa com eles. E aí, a partir desse momento, foi que as coisas começaram a funcionar, certo? Então, eles pescaram, aí vocês estão vendo um dos pescadores exibindo aí um tambaqui pescado especialmente para esse momento, né, para esse almoço. E aí, nesse dia, inclusive, eu fiz questão de ir para a cozinha, de também participar ali desse momento com eles. Então, ali, essa imagem que vocês conseguem ver na direita de vocês, eu estava ali preparando uma farofa para a gente comer junto com o peixe. Eles tinham lá um arroz, né, um feijão guardado na geladeira, e aí esquentaram esse almoço para que a gente pudesse fazer, né, essa refeição lá. E aí eu fui percebendo que quando eles notaram que eu estava realmente envolvido com eles, eles tiveram uma abertura maior, começaram a falar mais sobre eles, né, falar mais sobre a comunidade, falar mais sobre as dificuldades que eles enfrentavam ali. E a partir desse momento as coisas foram se encaixando, né, se abrindo aí para mim no porto de Joacema, certo? Então aí também mostrando algumas das imagens, né, desse momento, né, então eles fritaram esse peixe, e aí a farofa que eu preparei, juntamente com, né, o feijão e o arroz que eles tinham lá na geladeira, e aí, né, foi um momento muito interessante aí de partilha, certo? E aí também, depois desse momento, eu também estive junto com eles almoçando, né, fazendo algumas refeições, para estar próximo. Então, é uma coisa também importante quando a gente faz esse tipo de pesquisa, que a gente precisa estar aberto a isso, né? A gente não pode ter muitas ressalvas, né? Como eu posso dizer, muita exigência, porque, assim, muitas vezes o que eles oferecem para a gente é o melhor que eles têm, né? Então, quando alguém oferece o melhor para a gente e a gente aceita isso, né? Então essa pessoa se sente extremamente feliz. Então, se a gente faz algum tipo de, né, fez cara feia, não, já almocei, não quero, não. Por mais que você esteja ali, né, satisfeito, não esteja com fome, né, não, faça questão de comer, faça questão de participar do momento, certo? Faça questão de elogiar a comida, né, porque são coisas que vão aí realmente abrindo as portas. Isso, sem dúvida, é uma das coisas importantíssimas para a gente ter acesso as informações nessas comunidades tradicionais, certo? E aí, a partir desse momento, como eu falei para vocês, comecei a aplicar os questionários, entrevistas. Essas entrevistas, elas tiveram duração média de 30 a 40 minutos. Essas entrevistas foram todas gravadas.
Então, ao todo, eu entrevistei 24 pescadores, a maioria homens, certo? E a partir dessas entrevistas aí, muitas informações, muitas coisas se revelaram. E aí eu pude fazer essa caracterização da pesca do ponto de vista do pescador, que eu acho que é muito interessante. Essa observação que é feita a partir do entendimento do pescador. E a gente percebe também que é uma coisa que vem ganhando cada vez mais espaço na própria academia, certo? Essa valorização do saber tradicional, do conhecimento tradicional, é uma coisa que vem ganhando cada vez mais espaço, né? Então, eu não posso, como pesquisador, entrar nesses ambientes, observar ali o que é que eles têm, como vivem, e a partir desse momento estabelecer, a partir da minha visão, uma coisa que eu não vivo, certo? E aí, o meu objetivo foi justamente isso, tentar ser o máximo possível, né, neutro, para que ali tivesse uma condição e uma caracterização feita pelo pescador e não por mim. Então, por isso que eu citei agora há pouco uma frase na íntegra, como o pescador falou para mim, e assim eu coloquei também nos artigos que foram publicados, né, na minha dissertação, tudo na íntegra, buscando ser aí imparcial nessas informações que foram coletadas nesses momentos de entrevista, certo? Então, esses pescadores, obviamente, eles foram alertados aí da importância desse trabalho, né? Eu falei para eles também sobre a importância do TCLE, que é muito importante para, né, que é um documento que vai garantir que essas informações aí não vão ser desviadas, podemos assim dizer, né, que existe um compromisso entre o pesquisador e o entrevistado. Então, tudo que foi publicado foi com consentimento livre e esclarecido dessas pessoas que toparam, né, participar das entrevistas. Ok? Aí vocês conseguem perceber que a atividade da pesca ela ainda é muito tradicional nesse ponto da barragem, né? Nesse ponto do Lago do Sobradinho, onde os pescadores eles confeccionam seus próprios equipamentos que são usados na pesca. Tá? Aí vocês estão vendo os pescadores confeccionando redes, certo? Redes de espera. Eles tanto confeccionam essas redes para o próprio uso, como também eles vendem também, né, muitas dessas redes que são produzidas, para algumas pessoas que encomendam essas redes, algumas pessoas também que têm essas redes danificadas, né, por espécies como a piranha, por exemplo, que acaba rasgando essas redes, então levam, esses pescadores fazem esses reparos nas redes, então ainda é uma coisa muito artesanal e muito preservada entre esses pescadores, certo? Onde a gente vê que durante as primeiras horas do dia, esse pescador, ele vai para pescar, na maioria das vezes vai retirar a rede de espera que ele colocou no dia seguinte, e aí nos outros momentos do dia, boa parte desses momentos ele vai estar ali confeccionando seu equipamento, né, fazendo reparos em seu equipamento, enfim, também produzindo essas redes para venda como uma forma de renda também, certo? Aí, né, mostra, inclusive, uma das lideranças dessa comunidade, certo? Então, o famoso cachorrinho, certo? Uma figuraça. Foi realmente um grande parceiro que me abriu muitas portas, certo? Realmente uma pessoa muito querida pelos moradores da comunidade, né? E aí isso facilitou muito, né? Porque por ser uma pessoa muito espontânea, muito brincalhona, então ele tem realmente essa admiração dos outros moradores, esse respeito dos outros moradores, e aí, né, em muitos lugares eu fui com ele, né, então ele chegou na casa, falou com as pessoas, e aí depois daquele envolvimento todo, as pessoas, inclusive, se alegravam muito quando ele, né, entrava nessas casas, e aí depois ele me apresentava como um amigo dele, olha, esse aqui é meu amigo, professor, está fazendo uma pesquisa aqui, olha, passa as informações para ele aí, porque é na minha confiança, né, então realmente ele se jogou, né, confiou, de fato, certo? Depois das provas que passei, né, das conversas que tivemos, e ele percebeu que podia confiar em mim e que as informações não seriam
falsas, né, ou vazadas, que não ia comprometê-los de nenhuma maneira, certo? Então, aí, inclusive, mostra um dos momentos que a gente saiu para pescar no Lago do Sobradinho, e foi um momento muito impactante para mim, inclusive, né, porque uma das partes da minha pesquisa era justamente fazer uma caracterização da pesca do ponto de vista das espécies. Quais espécies que ainda vêm na rede de espera, que é o equipamento mais usado pelos pescadores nesse ponto do lago, né? Então, eu imaginando que a gente iria colocar rede no final da tarde, de manhã a gente iria recolher essa rede e eu iria encontrar aí uma diversidade grande de espécies, né? Então, ilusão, total ilusão, né? Depois eu mostro para vocês o resultado dessa pescaria, certo? Mas aí mostrando o equipamento usado, né? Um apetrecho usado nessa pesca. E a gente foi umas 5 horas da tarde, né? Já no final da tarde, colocar essa rede. Uma aventura inesquecível, de fato, a primeira vez que fui, porque a gente foi em uma canoa furada, inclusive, e ficamos praticamente numa região muito distante do lago. Então, era ele colocando a rede de espera e eu com uma garrafa PET retirando a água que entrava dentro da canoa para a canoa não afundar. Certo? Mas, assim, foi um momento muito interessante, né? Muito interessante. E de cumplicidade também, né? De ajuda ali, de parceria, né? E deu certo, né? Deu certo. E a partir desse momento a gente foi para outras pescarias também. E vou trazer para vocês algumas fotos do que resultou essa pescaria, né? E aí também outra foto, né? Mostrando ele aí, né? Colocando essa rede, né? Essa rede, inclusive, vem com muitas algas, né? Que acabam agarrando, né, na rede ali quando fica armada ali no momento da espera, certo? Às vezes eles colocam essa rede, no outro dia a rede ela está completamente rasgada por conta do ataque de piranhas também, né? E a gente já vai ver que a técnica para pescar piranha que eles usam já é outra técnica, é a técnica do espinhel, certo? Em função dessa característica que a piranha tem de rasgar essas redes. E a piranha, sim, ainda é uma espécie muito representativa na pesca nesses lugares. Então, eles usam outra estratégia para pescar esse peixe. Aí, né, mostra a gente, nessa primeira pescaria que a gente foi, como falei para vocês, nas primeiras horas do dia. Então, de fato, um dos momentos também muito bonitos, assim, que eu presenciei nessa pesquisa. Um que foi o pôr do sol no Lago Sobradinho, quando a gente foi colocar a rede, né? Uma coisa divina, assim. E a outra foi o nascer do sol, certo? E aí um frio muito grande, né? Um frio muito intenso. Nesse momento que a gente foi retirar a rede, e aí, como eu falei para vocês, o resultado da nossa pescaria. Então, uma rede que tinha aproximadamente 50 metros de extensão, que foi colocada na íntegra, em uma parte do lago, e como produto dessa pescaria, apenas uma tilápia, possivelmente, né, de alguma fuga ali dos criatórios que a gente tem no Lago de Sobradinho, né, que já passou ali no Lago de Sobradinho, viu que existem ali as pisciculturas que usam tanque-rede, e aí, possivelmente, uma tilápia oriunda aí da fuga desses cultivos, né? Então, isso, mais uma vez, mostra como é que está a saúde dos estoques pesqueiros no Lago de Sobradinho, certo? Onde a gente tem realmente um declínio muito grande aí das espécies de peixe, algumas espécies que alguns anos atrás eram vistas com frequência, eram pescadas com frequência e hoje já ficam aí no imaginário do pescador, né? Para aqueles pescadores que são mais novos, inclusive, algumas espécies nunca viram, né? Nesses ambientes aí. Então, isso é uma coisa muito crítica, né? Uma situação muito crítica. E aí a gente tem algumas estratégias de mitigação, podemos assim dizer, dessa escassez dos estoques pesqueiros, empresas como, por exemplo, instituições como, por exemplo, a Codevasf, que faz o peixamento, frequentemente o peixamento desses rios, né? Então, eles reproduzem espécies nativas em cativeiro e colocam essas espécies nativas em alguns pontos do rio, buscando aumentar o número de indivíduos,
certo? Há alguns anos a Coreglass já vem fazendo tudo isso, mas são situações, né, que a gente pode avaliar, né, o porquê de tantos anos fazendo isso e por que a gente não tem ainda esses estoques pesqueiros recuperados na íntegra, né? Então, tem vários fatores que favorecem ainda, né, essa questão da diminuição dos estoques pesqueiros, mesmo com essa introdução do peixe que é produzido em cativeiro, das espécies nativas, e que são introduzidas nesses ambientes, certo? Aqui, né, essas imagens mostram aí as típicas embarcações usadas na pesca no Lago de Sobradinho, certo? Então, como eu falei para vocês, a pesca artesanal é a pesca exercida nesse ponto do Lago de Sobradinho, e que essa pesca artesanal é uma modalidade de pesca, melhor dizendo, que vai usar pequenas embarcações, canoas ou jangadas, ou pequenas embarcações a motor. Essa pesca também, o pescador ele vai geralmente pescar em lugares mais próximos da margem do rio, certo? Essa pesca, esse pescador ele vai retirar apenas o peixe ali do rio para o seu consumo, ou então para comercialização no mercado local, né, ou nacional, dependendo, mas assim, é uma pesca em pequena escala, certo? E aí essas embarcações que foram encontradas lá realmente são indícios de que a pesca lá realmente é caracterizada como uma pesca do tipo artesanal, certo? É um termo, inclusive, que muitas pessoas questionam. Por que desse termo pesca artesanal? Então, o que vai caracterizar a pesca como artesanal são essas características que eu acabei de falar para vocês e que são muito presentes aí no dia a dia do pescador do Lago de Sobradinho. E aí, com relação a outro ponto de pesca, que é o Porto de Adolfinho, que fica localizado no balneário Chico Periquito, muito famoso, né, em Sobradinho. Quem já foi a Sobradinho, com certeza ouviu falar nesse balneário, né, que é um dos pontos turísticos da cidade, onde as pessoas, principalmente no fim de semana, né, vão para esse lugar para banho, né, para consumir o peixe ali na beira do rio. Então, é um lugar muito conhecido na cidade de Sobradinho. E aí, né, próximo ali ao balneário está o Porto de Adolfinho, onde muitos pescadores utilizam para execução da pesca, certo? Então, o Adolfinho, inclusive, é uma liderança desse lugar, e aí eu fui orientado a procurá-lo para poder explicar sobre a minha pesquisa, adentrei nesse ambiente aí também com a ajuda dele, então ele me apresentou a alguns pescadores, né, para que eu tivesse acesso às informações. E aí esse lugar ficou conhecido assim, como Porto de Adolfinho, em função da liderança deles, que é o Adolfinho, certo? E aí essas imagens, elas mostram para a gente típicas casas de pescadores desse Porto de Adolfinho, certo? Então, muitos moram aí nesses lugares, alguns usam essas casas como ponto de apoio durante o período de pesca, certo? Então, a gente consegue ver que são casas bem simples, casas pequenas, que são usadas tanto como dormitórios desses pescadores, como também para guardar os apetrechos de pescas que são usados na pesca. Certo? Então, aqui a gente vê, dentro de uma dessas residências, aí no caso que um dos pescadores usava como ponto de apoio, né? Então, a gente vê ali uma cama com mosquiteiro, e a gente vê muitos equipamentos ali, muito material usado na pesca, certo? E também na confecção dos apetrechos de pesca, como, por exemplo, a tarrafa, que a gente vai ver mais à frente, que é o tipo de pesca, né? Pesca com tarrafa é o tipo de pesca um dos tipos mais praticados no Porto de Adolfinho. Aqui a gente vê, nessa primeira figura, na figura A, o espinhel, que eu falei para vocês, que é uma estratégia usada, um apetrecho de pesca usado na pesca da piranha, certo? Consiste em uma linha mãe, certo? Em várias linhas ali segmentadas, para poder colocar na ponta de cada linha segmentada um anzol, certo? E aí coloca-se uma isca
nesse anzol e aí, né, para a captura da piranha. Então, é um tipo de apetrecho usado tanto na parte baixa do rio, né, da barragem, aí a jusante, no porto, como também na parte alta, que é o porto de Joacema, que eu falei para vocês. Então, é usado nos dois lugares esse apetrecho de pesca chamado espinhel. Na figura B, a gente vê aí um dos pescadores exibindo a uma tarrafa, certo? Que é também muito usada na pesca, aí nesse ponto da pesca, nesse ponto de extração, né, do recurso pesqueiro. Aqui a gente vê um gráfico que vai fazer a comparação entre a arte de pesca, que é usada na parte alta da barragem, a montante, e na parte baixa, a jusante da barragem, né? E aí, como eu falei para vocês, na parte baixa, a gente tem uma maior predominância aí do anzol, certo? Representando 38%, 46% da arte de pesca usada, certo? Ali pelos pescadores. E a gente também tem a tarrafa, representando 33%, certo? Nessa parte mais escura aí do gráfico, representando 33% da arte de pesca ali usada na pesca, no dia a dia do pescador. Já na parte alta da barragem, no lado de Sobradinho, a gente tem a rede de espera, representando 36% da arte de pesca usada pelos pescadores, e também o anzol, representando 38% da pesca que é realizada ali pelos pescadores. Então, né, mostra aí, no caso, já uma divergência entre as artes de pesca que são utilizadas aí por essas pessoas nesses dois pontos da atividade pesqueira, certo? Então, aqui a gente vê pesca de arpão. Só foi identificada a pesca de arpão no Porto de Joacema, na parte do Lago Sobradinho, não foi identificada na parte de baixo. Pelo menos por meio das entrevistas que foram feitas, né? Armadilhas, 13%, né, dos pescadores responderam que, né, existe esse tipo de arte ali, né, de pesca utilizado, né? Já no Porto de Joacema, a gente não teve esse tipo de relato, certo? De armadilhas que são usadas. Enfim, o espinhel, né, existe também nas duas partes. Uma de forma mais intensa na parte baixa do rio, outra de forma menos expressiva, mas existe, como falei para vocês, para a pesca da piranha, certo? A tarrafa, a rede de espera, como falei para vocês, e o anzol. Essa imagem aqui mostra a comercialização desse pescado na Feira Livre de Sobradinho, certo? Então, lá existem os atravessadores que compram esses peixes na beira do rio, por um valor muito acessível, inclusive, e vendem em pontos de venda na própria feira, né, como se fossem quiosques, certo? Mas também tem o próprio pescador que ele mesmo pesca e comercializa esse pescado de forma mais artesanal, não sei, mais simples, podemos assim dizer, certo? E aí mostra isso aí, né? Um dos pescadores fazendo a comercialização do peixe capturado aí em um dos dias de pesca no porto de Adolfinho, certo? Aqui mostra, né, um dos momentos de entrevista com um dos pescadores lá no porto de Adolfinho, inclusive um pescador e também atravessador, certo? E aí ele compra também de muitos pescadores o peixe e comercializa em quiosques lá na Feira Livre de Sobradinho. Certo? Então, essa questão do atravessador é muito forte nesse ponto da pesca de Sobradinho. Já no Porto de Joacema é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência. Lá, geralmente, eles ou comercializam para o consumo, ou então em pequena escala e eles mesmos vendem na feira, certo? Mas essa questão do atravessador é muito mais presente no porto de Adolfinho. Aqui a gente vê o pescado aí levado por um dos atravessadores e a gente consegue perceber sem nenhum tipo de boas práticas de manejo, podemos assim dizer, então é algo muito rústico, muito precário, né? A gente consegue ver
a presença de moscas, né? A gente não vê nenhum tipo de estratégia de refrigeração desse pescado, certo? Então, isso pode sim trazer também algum tipo de impacto na qualidade da carne desse pescado. Durante essas vezes que eu fui fazer a coleta de algumas espécies, né, e ter contato com esses pescadores, eu vi que alguns realmente levam isopores grande com gelo, mas outros não, outros fazem assim, como essa forma que vocês estão vendo aí, de forma muito precária ainda, certo? E eu acredito que eles devem estar passando por uma dificuldade muito grande na própria comercialização do pescado atualmente, por um assunto que tem sido muito debatido nos últimos meses. Creio que todo mundo recebeu no WhatsApp, ou ouviu no Facebook, ou na própria internet, né, em alguns sites de notícia, a doença de RAF, certo? Também conhecida como a doença da urina preta, que é causada por uma toxina encontrada em algumas espécies de peixe, né? E que a gente tem casos já registrados aqui no Nordeste, certo? De forma muito pontual ainda, né? Mas a gente tem alguns casos aqui registrados, e que algumas pessoas elas começaram a desenvolver um certo receio em consumir o peixe em função disso, certo? Então, inclusive, essas espécies de peixes que foi relatada, né, que foi encontrado essa toxina, são espécies que pertencem a uma única família, né? Então tá lá o pacu, né, o tambaqui, e aí muitas pessoas, inclusive, deixaram de consumir, por exemplo, a tilápia, em função disso, e outras espécies também que são muito, muito consumidas, mas que, assim, ainda não representa um problema de saúde pública, né? A gente, né, pelo menos a minha visão como especialista nessa área, é que continuem consumindo pescado, certo? São casos pontuais, mas dê prioridade, sim, àquele pescado que a gente conhece, que a gente sabe da procedência, pelo menos nesse momento, certo? Mas que não deixe de consumir esse pescado, inclusive porque a gente sabe que tem sido a renda para muitas pessoas nesse momento tão crítico que a gente está passando, né? Que muitas pessoas vêm sofrendo o impacto dessa baixa no consumo de pescado em função da doença de RAF ter sido muito falada aí nos últimos meses. Eu acredito que lá em Sobradinho, né, eu não tive esse contato ainda nesse período que a gente escutou falar dessa doença de RAF, para saber como é que está acontecendo lá, de que forma isso tem impactado na comercialização desses peixes, mas acredito que, como nas outras partes também, eles estão enfrentando algum tipo de dificuldade na comercialização em função disso, né? Certo? Aqui mostra um dos atravessadores, né, que compra o peixe e vende esse peixe em um dos quiosques lá na Feira Livre de Sobradinho, certo? Aí a gente consegue perceber o tambaqui, né, ali também o tucunaré, que mais? Pacu, e outras espécies também que ficam armazenadas em freezer, que são espécies que têm um valor comercial mais alto, certo? Então, a gente percebe que, sim, a pesca continua sendo executada, mesmo em tempo de pandemia, de piracema, perdão, né? De proibição da pesca. Inclusive, nesse tempo que eu passei aí acompanhando esses pescadores, eles já estavam há mais de ficaram quase que 3 meses, ou mais de 3 meses, sem receber a primeira parcela do seguro. Então, é uma situação muito complicada para o pescador deixar de pescar se não está tendo esse apoio, né, do governo com relação a esse seguro defeso. Então, algumas espécies elas são ameaçadas de extinção, já estão lá na lista das espécies ameaçadas de extinção, né, no livro vermelho do ICMBio. Algumas espécies a gente encontra ali na linha entrando nessa faixa aí de extinção. Então, existem os tamanhos que são permitidos da captura desses animais, desses exemplares, e aí se o pescador ele for flagrado com uma espécie um tamanho menor do que aquilo que é estabelecido pelo ICMBio, ele pode ser multado em função disso, ele pode ter os seus equipamentos de pesca apreendidos em função disso, certo? Mas as 4 espécies hoje que são definitivamente proibidas na pesca, independentemente do tipo de arte de pesca usado, independentemente do tamanho do peixe ali que é capturado, né? São elas o
pirá, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, esse peixe mais azulado, também chamado de pirá-tamanduá, né, por ter essa projeção aí na cabeça, semelhante a um tamanduá. Então, é, inclusive, uma espécie que era bastante encontrada no Rio São Francisco, que hoje acredito que é a espécie mais rara de ser encontrada. Aqui na nossa região está sendo muito difícil encontrar essa espécie. Existe uma iniciativa de reprodução dessa espécie em cativeiro pela Codevasf para fazer o repovoamento do rio com essa espécie. Então, quando eu estive lá na Codevasf, eles estavam fazendo esse tipo de reprodução há uns 2 anos atrás, né? Esse peixe já estava com aproximadamente 10 centímetros, e aí foi uma reprodução bem sucedida, eles ficaram super felizes porque conseguiram reproduzir esses peixes. Enfim, mas realmente muito difícil encontrá-la. Acredito que seja hoje a espécie mais difícil de encontrar no Rio São Francisco, é o pirá ou o pirá-tamanduá. E quando a gente consegue encontrar esses peixes eles vão ser aí capturados num tamanho muito pequeno. Então, a gente encontra relatos de pescadores que, né, conseguiam capturar esses peixes aí com mais de 1 metro de comprimento. E hoje, né, é uma coisa que praticamente a gente não encontra aí no Rio São Francisco. Então, esse outro peixe aí, abaixo do pirá, é a matrinchã, também outro peixe ameaçado de extinção, certo? Ao lado da matrinchã, a gente tem aí o pacamã, ou pacomão, também chamado pelos pescadores, também conhecido como peixe-sapo, certo? Também é um peixe que tem hoje a pesca proibida. É um peixe que tem uma carne muito saborosa, né? Mas que hoje é proibido a pesca, né? E o consumo desse pescado ele não deve ser estigado, né? Em função dessa baixa nos estoques pesqueiros. E acima a gente tem também aí a corvina do São Francisco, que é uma espécie também ameaçada de extinção. Então, hoje, são essas 4 espécies proibidas: pirá, corvina, matrinchã e o pacamã, como eu falei para vocês, muitas apenas no imaginário dos pescadores mais jovens, né? Então, a minha pesquisa, ela entrevistou pescadores entre 18 e 72 anos. Então, tem pescadores com 18, né, que hoje já está com 20 e poucos anos. Então, entrevistei, por exemplo, pessoas com 18 anos, 19 anos, que nunca viram um pirá, certo? E aí, a gente consegue ver isso, perceber isso nas falas, né, nos depoimentos. Com relação aos estoques pesqueiros, como eu falei para vocês, um declínio muito grande dessas espécies. Hoje, né, o estudo mais recente de Barbosa e Soares, eles chegaram à conclusão de que no nosso Rio São Francisco, a nossa ictiofauna, ela tem aí 32 famílias, 110 gêneros e 241 espécies de peixes. Dessas 241 espécies de peixes, 22 espécies de peixes foram citadas pelos pescadores como espécies de valor comercial durante essas entrevistas, certo? E as mais representativas para pesca estão aí nesse gráfico. Então, mais uma vez, né, onde tem a barrinha clara, vai ser referente ao Porto de Uacema, onde tem a barrinha escura, vai ser referente às informações do balneário Chico Periquito, no Porto de Adolfinho, certo? Então, as espécies são piau três pintas, traíra, caborge, surubim, cari, dourado, a piranha branca, né, que é a nossa pirambeba do Rio São Francisco. Eles chamam também de piranha branca, beba, são nomes também usados por eles. Piau cabeçudo, mandim, a tilápia, né, hoje é uma presença forte da tilápia nos nossos ambientes lacustres. A pescada, também chamada de pescada do Piauí, que foi uma espécie introduzida aqui pelo DENOX com a finalidade de aumentar essa abundância de peixes no nosso rio, porém a gente sabe que foi uma introdução mal sucedida, e essa espécie de peixe ela acabou também causando uma certa competição entre as espécies nativas, por ser uma espécie carnívora, certo? Então, a pescada do Piauí, o tambaqui, né, o tucunaré, uma espécie muito capturada, inclusive, na pesca de arpão, certo? Por ser um peixe de loca, né, como é muito chamado. E aí é um peixe muito, muito apreciado aí pelos amantes da pesca esportiva. Piau verdadeiro, a curimatão, pacu e a piranha vermelha. Então, essas são as espécies
de valor comercial mais expressiva na pesca artesanal em Sobradinho. E aí a gente consegue perceber que na região do Balneário Chique Periquito, certo? A espécie mais expressiva, mais abundante ali é o tambaqui, representando 29% das espécies capturadas na pesca, certo? Depois, em seguida, vem a piranha vermelha, representando 21% das espécies capturadas ali na atividade extrativa da pesca, certo? Já no ponto alto da barragem, a monta da barragem, a gente tem o pacu como sendo a espécie mais representativa, representando 54% das espécies ali citadas pelos pescadores na atividade da pesca, certo? Também a gente tem uma participação expressiva da piranha vermelha, certo? Representando 38%. Como falei para vocês, inclusive, o espinhel é muito usado nessa região também do rio, nessa parte do rio, do lago, né, melhor dizendo, por conta dessa... Perdão, 21%, né, 38%, gente, confundindo aqui as informações, mas também, né, 21% lá em Porto de Iracema, então, muito expressiva, certo? Então, vocês percebem que essa distribuição das espécies aí, ela é diferente em um ponto e em outro, e isso tem relação principalmente com a quantidade de alimento para essas espécies, né, a característica da água nesses ambientes, onde a gente tem uma água mais parada, represada, isso vai ter relação com a distribuição dessas espécies. A gente tem uma água que corre um pouco mais ali na parte mais baixa do rio, também vai ter relação com a distribuição das espécies nesses ambientes. Essa imagem aí, gente, acho que todo mundo já viu aí o surubim, né, seja numa muqueca, né, seja aí na feira sendo comercializado, e eu falei para vocês que algumas espécies estão aí na lista do ICMBio como espécies entrando na lista aí né, na situação preocupante de ameaçada de extinção, e o surubim é uma delas, né, o surubim pintado, que é inclusive uma espécie endêmica do nosso Rio São Francisco. E aí foi um dos momentos que eu tive contato com um dos atravessadores que compra o peixe aí dos pescadores. E aí perguntei se tinha surubim, né? E ele disse, não tem surubim, porque a princípio ele ficou meio... Eu já fui logo me apresentando como pesquisador, e aí ele ficou meio que desconfiado, né? Será que é uma pessoa que está fiscalizando se eu estou pescando surubim, o tamanho do surubim que eu estou pescando, o que eu estou vendendo, né? Eu vou me comprometer. E aí ele, a princípio, disse que não tinha surubim para vender, né? E aí depois que eu estabeleci uma conversa com ele, né? Fui falando de outras coisas, ele foi percebendo que não tinha nenhum tipo de intenção, né? De prejudicá-lo, enfim, ele disse, não, vem cá, ele me puxou para dentro da barraca do quiosque e abriu esse freezer, né? Com bastante surubim congelado, aí me mostrou que é realmente uma espécie que ainda continua sendo bastante pescada na pesca, né, artesanal. Alguns pescadores, eles têm um entendimento de soltura dessas espécies quando vem na rede de espera. Inclusive, eles usam um termo muito interessante, que é anjinho. Eles dizem, não, vem um anjinho na rede, a gente solta, porque, inclusive, o anjinho, ele não tem nem sabor na carne ainda. Então, o que seria o anjinho? São esses peixes ainda num tamanho pequeno, né, que não atingiram a maturação sexual e que eles têm o entendimento de soltar esse peixe para que ele consiga reproduzir ali, né, de alguma forma, e garantir aí a melhoria, né, dos estoques pesqueiros, que a gente sabe que já estão bem comprometidos. Então, sim, esses peixes continuam sendo pescados em tamanhos que não são, assim, indicados, né, pelo ICMBio, recomendados, melhor dizendo. E aí, quais são as espécies que se tornaram mais raras nesses últimos anos, tanto no balneário de Chique Periquito, como no porto de Joacema? Então, já falei para vocês sobre o pirá, certo? Foi uma das espécies muito citadas, mas, curiosamente, o surubim, ele vai aí, né, ser a maior representatividade entre os pescadores que falaram, certo?
Só que a gente sabe que o pirá, ele acaba sendo, sim, um dos a mais rara, melhor dizendo, não só em Sobradinho, mas em outros pontos do Rio São Francisco. O pirá é realmente a espécie, né, mais rara, certo? Então, muitos pescadores, eles, eu acredito que citaram o surubim por ser uma espécie que eles ainda meio que convivem ali, certo? Ela se tornou escassa, mas eles ainda escutam falar sobre essa espécie. Já o pirá, eu acredito que muitos deles nem lembraram de citar essa espécie, em função de ser uma coisa que já não ocorre mais ali na região, certo? Eu percebi muito isso durante as entrevistas. Mas, como eu falei para vocês, como a minha pesquisa era trazer as informações dos pescadores, né, e não o meu ponto de vista, não os estudos que eu já tive acesso com relação a essas espécies mais raras, então o gráfico está mostrando aí que o surubim, nessas duas localidades, é a espécie que se tornou mais rara nos últimos anos. Então aí vem também o pirá, o dourado, a matrinchã, certo? A curvina, e algumas espécies que foram citadas, inclusive, como o cari-xique-xique, que um dos pescadores citou, né? O cari-fofo, ele citou como sendo espécies que ele pescava quando criança e tudo, né? Inclusive foram espécies que a gente teve uma certa dificuldade em encontrá-los na literatura, mas que estão aí, né, como um registro dessas informações que foram coletadas por através do dia a dia desses pescadores. Então, aqui tem algumas falas desses pescadores transcritas e mostrando um pouco do entendimento, né? Por que é que esses peixes se tornaram raros nos últimos anos. Então, a primeira fala, o pescador D, né, com 54 anos, ele diz: depois do pirá foi a matrinchã, depois da matrinchã foi o pacomão, porque ele é peixe meio deslocado. Pruvina poder não pegar mais de jeito nenhum. Ela ficou na área do pirá. Agora, só que já está aparecendo algumas. Não sei se foi repovoado, que nem eles chamam. Agora esse peixe ficou em extinção total, certo? Então eles têm também esse entendimento de que o repovoamento, né, que o peixamento, também assim chamado, do rio por espécies nativas, também pode acarretar aí né, de forma expressiva, no caso de algumas espécies, para, né, um aumento aí, para o surgimento de algumas espécies que, né, se tornaram raras e que apareceram em algum momento da história, mas que depois sumiram, certo? E aí, como eu falei para vocês, da percepção sobre o pirá, né? Então, uma pescadora de 33 anos, ela deu esse relato durante uma das entrevistas e eu achei muito interessante, né? Com relação ao pirá, ela colocou. Ela disse: por aqui não tem pirá, esse rio não tem pirá, pirá não pega não existe. Eu acho que nunca vi um pirá. Será que eu já vi um pirá? Então, como falei para vocês, muitas espécies elas ficaram apenas no imaginário do pescador. Muitos não viram, né, ou acham que não viram, e se tornaram cada vez mais raras, né? Então, aí se tornando cada vez mais difíceis, né, da gente encontrar nos pontos do Rio São Francisco. Aqui eu trouxe essas imagens para mostrar as lembranças desses pescadores, né? Então, isso eles comentam de forma muito saudosa nos relatos das espécies que capturavam, né, de quando iam pescar com o pai, com o avô, e traziam lá um surubim com mais de 1 metro de comprimento, né? Aqui vocês conseguem ver um menininho exibindo aqui um pirá, que eu falei para vocês, que é a espécie mais rara hoje, certo, do Rio São Francisco, e já não se encontra mais, é muito difícil encontrar um pirá nesse tamanho, certo? A gente vê a felicidade dos comerciantes ali, né, exibindo o peixe, a fartura de peixe e a diversidade de peixe, porque hoje a gente vai numa banca dessa de peixe, onde esses peixes eles são todos oriundos da pesca artesanal e a gente só consegue perceber 2 ou 3 espécies em abundância, né? E outras espécies, mas também de forma mais tímida, podemos assim dizer. Certo? Então, realmente é um tempo de fartura que muito, assim, muito presente na memória deles, né?
e que eles falam com muita saudade disso tudo, desse tempo. E há, inclusive, dessas imagens, essas fotos eu tirei de um painel que eles têm nessa colônia de pescadores com várias fotos, né? Eles ali, muitas vezes, se deparam ali com aquele mural, ficam ali contemplando aquilo ali, vendo, lembrando. Então, é um momento muito, muito particular deles, né? Muito íntimo aí. Com relação aos conflitos territoriais e a ruptura, né, na pesca artesanal, o que é que a gente consegue perceber de rivalidade existente entre os pescadores? Então, nos discursos, é uma coisa muito presente a questão da competição, né? Eu poderia até dizer assim que não é uma coisa como uma rivalidade em si, né? Como uma coisa que causa uma certa revolta, podemos dizer, no pescador, certo? Mas eles têm sim esse entendimento de que o peixe oriundo da pesca, ele deixou também de ser uma preferência de muitas pessoas em função dos peixes de criação, que vão ser oriundos ali dos criatórios que a gente tem em Sobradinho, Tanque Rede. Então, eles têm essa percepção de que o peixe ele deixou de circular ali em função, né, das pisciculturas que tem ali. Também a gente não pode comparar a produtividade desses sistemas aquícolas que a gente tem de tanque-rede ali na região, a gente não tem como comparar essa quantidade com a quantidade que é extraída na pesca, certo? E eles têm sim esse entendimento de que trouxe um certo prejuízo para eles. Mas também eles têm uma certa... Agora, esse depoimento, sim, a gente consegue perceber uma revolta muito maior desses pescadores, que é com relação à privatização de áreas da margem do rio e que acabou impedindo a atividade da pesca em alguns pontos que antes eram utilizados na pesca artesanal e que hoje já não são mais aí, podemos dizer, já não é mais permitido o acesso para esses pescadores. Então, essa fala aí mostra de forma muito clara isso. Então, os pescadores dizem, você chega lá e as ilhas são tudo cercadas. Aí os caras vai, compra 2 frentes de roça na beira do rio, manda desmatar, deixa aquele limpão e manda fazer uns barquinhos lá, só para a família passar 2 dias de lazer. Faz uma rampa para descer uma lancha, um jet ski, pronto. Aí você encosta lá, coloca até cerca elétrica, né? Então, isso aí mostra uma coisa muito presente na nossa região, que é essa privatização de pontos da margem do Rio São Francisco e também de ilhas, que antes eram utilizadas, inclusive, como área de acampamento para esses pescadores. Então, esses pescadores, eles iam para essas ilhas, passavam um período de, né, 1 semana ou até 15 dias, levavam esses mantimentos para esse lugar, né, e ficava ali pescando, e depois trazia todo o produto dessa pesca, que hoje é uma coisa que já está aí como que descaracterizada em função dessa privatização nas ilhas e também em áreas da margem do Rio São Francisco. Com relação aos impactos ambientais, gente, essa percepção ambiental que o pescador tem com relação principalmente à poluição desse recurso hídrico, né? Então, eles têm de forma muito clara o impacto trazido principalmente pelo agronegócio da nossa região, que acarretou também, né, nessa diminuição dos estoques pesqueiros. Eu falei para vocês na construção da barragem hidrelétrica de Sobradinho, mas também alguns outros fatores favoreceram, né, a diminuição desses estoques pesqueiros. Então, uma das falas de um dos pescadores também é muito forte, esse depoimento, né? Então, ele diz, eu acho que o veneno matou muito filhote de peixe. Acho que, para mim, foi o que mais prejudicou. Jogando veneno aí todo dia. Não foi por mês, não. Foi todo dia. Aí a água vinha e cobria tudo. Chega, ficava aquela nata velha, que nem chama, aquela espuma de veneno. Aí o peixe não tem como sobreviver, né? Então, são coisas presenciadas, são momentos presenciados dessa poluição do rio, né, causada aí principalmente pela lixiviação, né, nos períodos chuvosos, que acaba acarretando, né, acaba carreando, né, esses resíduos aí da agricultura para dentro do rio e causando esse impacto, né? O descarte inadequado dessas caudas preparadas na agricultura, né, como fertilizantes, e aí eles acabam muitas vezes
derramando dentro do rio, ou limpando esses equipamentos e trazendo esse impacto negativo muito forte aí, né? E aí, obviamente, essa escassez de peixe também causada por isso. E aqui, gente, eu queria só mostrar para vocês que esses peixes que foram coletados durante essa pesquisa resultou em uma coleção ictiológica que foi realizada, que foi elaborada, né, lá no IF Sertão, Campus Petrolina Zona Rural. Então, desde já convido a todos que queiram conhecer a nossa coleção ictiológica. Nós estamos preparando a nossa coleção para voltar, né, a receber visitas em função dessa pandemia que ficou muito tempo parada, e a gente ainda tem algumas restrições lá no IFE, né, em função do Comitê de Ética de Biossegurança, por conta da Covid. Mas em breve a gente vai abrir as portas aí com toda a segurança para que quem tiver interesse em conhecer essa coleção de referência, inclusive o professor Carlos já levou algumas turmas para conhecer essa coleção, e né, acredito que esse momento que a gente está tendo aqui, virtual, ele seria presencial, né, dentro dessa coleção de referência, para falar sobre essa pesquisa, para que vocês conhecessem a história do nosso laboratório de piscicultura, mas infelizmente o momento não permite isso, né, a gente ainda lá no IFE não tem essa permissão para receber visita, né, para estar tendo esses momentos que são tão ricos, mas assim, faço desde já o convite para vocês, caso queiram conhecer um dia. Então, esses peixes, nessas espécies que foram coletadas, foram tombadas, certo? E hoje fazem parte lá da nossa coleção de referência, como vocês estão vendo aí. A gente usou algumas técnicas de conservação dessas espécies, como a taxidermia, onde a gente busca conservar o máximo possível de características desses animais, como se fosse um museu vivo, né? Outras espécies menores também que a gente conserva, tanto no álcool como no formol, certo? Registros fotográficos que foram feitos, e a gente conseguiu montar uma sala onde a gente recebe principalmente alunos de escolas públicas para poder conhecer essas espécies, e acredito que muitas dessas espécies só serão vistas assim em museus. Então é um momento muito bonito de descoberta dessas pessoas. É um momento muito bonito quando o filho de pescador chega nesse ambiente e começa a falar sobre essas espécies. É uma troca muito, muito interessante, certo? E a gente tem o pensamento, né, o objetivo de ampliar cada vez mais essa coleção de referência para ter aí uma maior quantidade possível de peixes, de espécies, né, do nosso rio, tanto espécies que são nativas, como espécies que são exóticas, que foram introduzidas e que hoje já fazem parte da nossa ictiofauna também, certo? Então, faço esse convite. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a pesca artesanal, né, eu coloquei aqui algumas imagens, algumas sugestões de livros, onde vocês podem ter acesso a essas informações, a esse universo da pesca artesanal. Inclusive, esse livro aí foi um livro que me auxiliou muito em minha pesquisa, certo? Pescando Pescadores, do José Geraldo Marques, que é um grande nome aí dentro da ecologia humana, da etnoetiologia, e traz aí um estudo que é muito interessante, trazendo aí principalmente os impactos ambientais, né, gerados aí na pesca artesanal, né, que impactaram na pesca artesanal, o conhecimento do pescador, né, sobre ciclos reprodutivos, sobre ecologia de peixes, sobre posicionamento dessas espécies na coluna d'água. Enfim, é um trabalho muito interessante que vale muito a pena ler. Também aqui mais 2 livros que são bem interessantes. Então, Pesca Artesanal no Baixo São Francisco traz vários artigos aí falando sobre os conflitos territoriais na pesca artesanal, né, sobre a distribuição desses recursos, sobre o papel, né, sobre a figura do pescador nesse contexto da cultura ribeirinha, certo? No Baixo São Francisco, e muita coisa que a gente vê lá no Baixo São Francisco também se aplica à nossa região aqui, certo? Do Vale do São Francisco. E a terceira dica de leitura é esse livro muito interessante, né? Inclusive teve o professor Carlos Alberto como um dos organizadores, que é a abordagem ecologia humana, construção epistêmico, metodológicas interdisciplinares
E dentro desse livro, né, tem um artigo que a gente publicou que fala sobre essa relação de topofilia do pescador de Sobradinho, ou seja, essa relação de pertencimento ao lugar, que é muito forte dentro dessas comunidades ribeirinhas em Sobradinho, e acho que vale muito a pena ler e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa região, né, gente? Então, a nossa região, inclusive, eu não sou daqui, da região dos Vales de São Francisco, mas foi uma coisa que me chamou muita atenção, é de como a pesca ela ainda é presente aqui na nossa região, né, na região do Vale de São Francisco. Eu digo nossa região porque já me sinto abraçado pelo Vale de São Francisco, né, então já tenho como também minha região, mas assim, quando eu cheguei aqui, eu consegui perceber que a pesca ainda é uma atividade forte, uma atividade cultural muito forte, mesmo com todos os impactos que tem sofrido ultimamente, mesmo com todas as pressões que tem sofrido, né? Então, a gente tem, por exemplo, na cidade de Juazeiro, o bairro Angari como sendo, né, um ambiente ali de conflitos territoriais, né, um bairro de extrema importância para a cidade de Juazeiro, para, né, o surgimento da cidade. E a gente sabe que o Angari já foi, inclusive, um dos bairros mais ricos da cidade de Juazeiro, e que hoje a gente tem ali, né, como se fosse um bairro predominantemente de pescadores, e que está aí diariamente lutando por melhorias, lutando para poder manter viva a tradição da pesca aqui na nossa região. Então, a gente tem, sim, essa pesca artesanal como sendo uma atividade cultural muito forte, e a gente precisa conhecer mais sobre o nosso lugar, né? A gente precisa valorizar mais isso, a gente precisa dar mais poder de voz, né? Direito de voz a essas pessoas que são tão importantes para a nossa cultura. E aí, para finalizar, e também relacionar eu falei para vocês, essa sensação de topofilia, né, essa relação de topofilia, eu coloquei uma frase que me chamou muita atenção durante essas entrevistas que foram feitas, e que foi uma frase que eu levo para a vida, né, como esse amor à natureza, como, assim, muito que a gente precisa aprender com essas pessoas, né, seja, né, pela sabedoria diária que eles têm ali na arte da pesca, mas também pelo respeito à natureza, pela forma de ver a natureza como uma parte integrante do ser. E isso eu acho que é uma coisa que vem sendo perdida ao longo do tempo, né? Uma coisa que vem sendo instigada aí, né? E vem sendo perdida, instigada, eu digo, de forma negativamente pelo próprio sistema, né? Que vem cada vez mais fazendo com que a gente destrua esses ambientes, que vem cada vez nos afastando desses ambientes, né, dessas pessoas, desse contato com a natureza, dessa importância de respeitar esses elementos. Então, achei muito interessante esse discurso de um dos pescadores, essa fala de um dos pescadores, que diz assim: o rio é a minha vida. Eu sem um rio, não, eu sem um rio sou um peixe fora d'água. É o meu sangue, minha vida e o meu coração. Né? Então, vejam que bonito e que ligação tão forte, que topofilia tão forte, que a gente consegue ainda perceber aí na comunidade, nas comunidades da pesca artesanal na cidade de Sobradinho. E a gente tem vivido um momento tão crítico, mundialmente falando, né, onde a gente vê a importância de retomar, de voltar às nossas origens, né, de ter esse respeito à natureza, de ver aonde a natureza ela pode chegar em função desses impactos que ela sofre, né, que nós sabemos que nós, seres humanos, somos o principal responsável por tudo isso, e a gente está pagando um grande preço, um alto preço por tudo isso, certo? E aí conviver com essas comunidades tradicionais, por isso que eu falei para vocês, que para mim foi muito mais do que não é, né? Porque ainda tenho o prazer de conviver com alguns desses pescadores, né? Volta e meia eu vou nessas comunidades, né? Para poder revê-los, para poder saber notícias. E aí, como eu falei para vocês, é muito mais do que um título acadêmico, é realmente uma experiência de vida, é uma inversão de valores, certo? Onde a gente consegue perceber que a gente é conduzido cada vez mais a pensar na felicidade como algo material, como algo distante, como algo que é caro, que a gente precisa trabalhar, batalhar para poder comprar uma coisa que é cara, que vai nos trazer a felicidade.
E a gente consegue perceber que esses pescadores, a felicidade é coisa simples, certo? É coisa simples. E a gente aprende muito com eles, né? Eu tenho, assim, muito forte alguns momentos que eu levava, por exemplo, comprava pão, comprava bolo, levava para tomar café com eles. E aquilo ali era uma coisa tão forte, né? Eles demonstravam uma felicidade tão grande em função de coisas pequenas que para a gente passam por despercebidas, né? Então, por exemplo, quando eu levava algum tipo de calçado, né? Eu lembro que eu estava pescando com um dos pescadores e ele elogiou uma sandália que eu estava usando, né? Porque ele disse que seria bom para pesca, por ser de borracha e tudo, né? Então, naquele pensamento, assim, de receber, né, uma daquelas sandálias e ser uma coisa de alegria mesmo, que vai trazer alegria, satisfação para ele, né? Então, como eu falei para vocês, são muitas lições que a gente aprende convivendo com essas pessoas, né? A gente precisa resgatar cada vez mais isso que foi perdido e que nos distancia cada vez mais de quem somos, né? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. A gente ainda tem 10 minutos aqui, né, até dar meio-dia. E eu abro esse momento aí para discussão, se vocês quiserem fazer algum comentário, né, alguma pergunta. Vou também ler aqui as mensagens do chat para ver se tem alguma... Ok. Essa imagem aqui, gente, só para finalizar, inclusive, né, foi uma imagem muito forte para mim, né, um dos momentos de pesca com um desses pescadores, né, e aí eu levo essa imagem como uma recordação, né, muito importante desse tempo que passei com eles. Né? Então, é isso. Tá aí meu contato também, mas tem o professor Carlos Alberto, que pode ser intermediário, caso alguém queira algum dia algum material ou saber alguma informação dessa pesquisa. E é isso. Passa a palavra para o professor aí para... Oi, obrigado, Daniel. Você falando aí, me lembrando aqui, né, que nas outras turmas de zoologia nós estávamos trabalhando presencial e eu podia passear um pouco com os alunos. A gente estava sempre viajando, né? Viajando, visitando outras instituições. A pandemia tirou um pouco isso da gente, mas a gente está tentando aí diversificar. Se Deus quiser, a gente volta ano que vem presencial para a gente poder visitar com as próximas turmas, né? Infelizmente, o acervo aí da piscicultura no IFE. Certo? Então, muito obrigado pela participação, pela apresentação do seu trabalho aí, de pesca. Tem uma turma aí que vai trabalhar com etnoictiologia, está escrevendo aí um texto sobre etnoictiologia, então, aí nessa experimentação criativa, e aí podem, né, depois solicitar algum material aí de Daniel para ver se ele possui, pode ajudar vocês, né, a equipe, já que ele deixou. Registrando que as fotos são lindas, né? E são fotos dele. Daniel também aí é um fotógrafo excelente. E essa Obrigado, última professor. foto aí, ela foi usada na capa da revista Oricuri, né? Então, Isso. tem um registro dela aí. Muito importante É para a gente. isso. Para mim, assim, é sempre um prazer, quero dizer que é sempre um prazer compartilhar esse momento, porque é uma forma de lembrar, né, esse momento tão bom da minha vida, da minha pesquisa com o professor Carlos Alberto, né, que foi aí um dos principais aí, norteadores nessa pesquisa, por ter um trabalho com comunidades tradicionais, certo? Então, foi inclusive alguns dados que eu falei para vocês, até fiquei meio que alguns gráficos, assim, né, tropeçando em algumas informações, porque a gente acaba produzindo informação, artigo, e depois, né, acaba deixando isso meio que de lado, esquecido. Então, algumas coisas realmente, né, eu fui lembrando aqui no decorrer da apresentação, né, mas é uma forma de reviver tudo isso, né, de lembrar o que foi feito de bom, né, o contato com essas pessoas, né, o tempo que passei ali, né, no mestrado em Ecologia Humana, né, inclusive recomendar a todos vocês esse programa maravilhoso que me abriu muitas portas, né, que me apresentou pessoas especiais que levam para a vida, como o professor Carlos Alberto. Então é sempre um prazer Obrigado. estar compartilhando essa experiência com seus alunos, professor, né, e mostrando, né, um pouco dessa pesca artesanal
que é tão importante na nossa cultura local. Só uma dúvida, naquela foto ali, que você mostra o peixinho, você cozinhando lá, depois você Sim, mostra o peixe, a farofinha, feijão, arroz. Agora sim. fala a verdade que você escondeu a cachaça na hora de tirar a foto. Ah, sim, Tenho certeza que tinha uma cachaçinha ali. com certeza. Eu não sei se vocês viram, mas tinha um copo americano ali em cima da mesa, né? Ah, Então, inclusive, como eu falei para vocês no momento ali da apresentação, é uma coisa que a gente não pode muito negar, né? Então, tudo que vem, né, claro, que a gente sabe que, né, não vai nos fazer mal, a gente tem que aceitar aquilo ali. Então, nesse momento, um dos pescadores estava ali tomando uma cachaçinha, né, misturada com um vinho aí, que ninguém sabe a procedência, misturou aquilo ali tudo. E aí, vamos beber, professor, vamos beber. E aí ele já vinha tomando ali praticamente a garrafa inteira, eu tomei pouco menos aí que a metade de um copo, mas assim, foi o suficiente para ver o mundo rodando ali, eu fiquei realmente, né, alcoolizado, e agora como é que eu vou voltar, como é que eu vou dirigir, vou ter que ficar mais um tempo, e aí fiquei ali na comunidade um tempo esperando me restabelecer, né, porque realmente, eu não sei o resultado da mistura ali, o que tinha, né, da cachaça com o vinho, e aí acabou me causando essa sensação de embriaguez, né. Mas, vai. enfim, bebi, compartilhei um momento com ele, né? E aí elogiei a bebida. Isso é E muito assim rico. foi. Essas experiências são fantásticas. É verdade. Muito bem. No Edson coloca aí da experiência, né? Da importância. Ah, tem uma pergunta aí para você no chat. Eles contaram alguma história, lenda que sabem ou viram no Rio? Então, isso é muito presente, na verdade, no discurso do pescador, né? Então, todas aquelas lendas que a gente escuta do Nego d'Água, né? Então, isso tem muito forte. Isso é, inclusive, uma coisa muito interessante, né? Tem alguns trabalhos que a gente tem na ecologia humana com esse viés, mais de conhecer as lendas do rio, sob essa ótica do pescador, né? E sim, eu presenciei, né? Eu ouvi algumas lendas, como por exemplo a do Nego d'Água, né? A da Rainha das Águas, né? Essa questão dos dias que eles, por exemplo, tinham ali como fartura de peixe, isso estava atrelado, né? A algum deus ali do rio. Então isso é uma coisa que a gente sim ainda percebe, né, de forma mais tímida, podemos assim dizer, mas a gente ainda percebe isso no discurso do pescador aqui na nossa região, e eu pude sim, durante essas entrevistas, ter esse contato, né, com essas histórias muito interessantes. O Noedson colocou aqui um comentário que também achei interessante. Ótima apresentação, professor. Obrigado, Noedson. Tudo isso é muito interessante e mostra a importância da simplicidade e da essência do conhecimento empírico. Verdade, né? Como eu falei para vocês, a academia está cada vez mais se abrindo a isso. E essa simplicidade nos revela uma gama de informações, né, muito importante que a gente vê que a ciência está levando cada vez mais a sério, né? Para que a gente tenha aí, por exemplo, quando a gente vai fazer uma caracterização da ictiofauna ali de um ambiente, né? A ictiofauna de um rio. Então, esses protagonistas, eles devem ser ouvidos e cada vez mais estão sendo levados a sério para que a gente possa realmente ter ali um diagnóstico que seja real, né? Que realmente conte ali a realidade, mostra que realmente o pescador vive no dia a dia. E a simplicidade do pesquisador também, que precisa adentrar nesses ambientes de forma, né, baixa a guarda. Então, se é aquele pesquisador que tem ali o seu PhD, né, tem o seu conhecimento, tem toda a informação e chega de forma arrogante nessas comunidades, né, ele vai dar meia volta e vai realmente sair daquela comunidade sem nenhum tipo de informação. Ou se sair com algum tipo de informação, muitas vezes não vai ser correspondente ali à realidade deles, certo? Porque, como eu falei para vocês, eles nos testam a todo momento, né? E aí eu lembro de uma das frases de um dos pescadores, no momento que a gente estava lá interagindo, porque naquele momento daquela farofa que eu mostrei para vocês, eles estavam esperando chegar uma mulher que era conhecida deles para fazer essa farofa. Inclusive, eles fizeram a maior propaganda dessa farofa que ela fazia e tal. Mas aí ela tinha vindo para Petrolina resolver alguma coisa no comércio e aí estava demorando a chegar, né?
E aí todo mundo já com fome, eu digo, não, deixa que eu vou lá e faço a farofa, né? Onde é que tem a farinha, onde é que tem a manteiga, o óleo aqui, onde é que tem, fui pegando as coisas, e eu percebi que eles ficaram ali, observando aquele momento. Teve um dos pescadores que disse, ele é dos nossos, né? Eu lembrei disso, ele é dos nossos. E aí, a partir desse momento, dessa relação de confiança, é que as coisas vão se abrindo, né? Dessa simplicidade que a gente precisa chegar na comunidade, né? Para poder conseguir as informações. A Paula colocou outro comentário aqui. Professor, eu amo muito essas palestras temáticas e cada dia eu me sinto rica de informações e a maneira abordada foi bem dinâmica e nos ajuda a fixar a atenção, sem falar na humildade e tamanha humildade, na humildade e tamanha humanidade dos palestrantes. Muito obrigado, Daniel. Então, muito obrigado, Paula, pelo reconhecimento. Tá? Então, como falei para vocês, a palestra foi mais, na verdade, em um momento de compartilhamento de vivência com vocês, por isso que eu trouxe mais fotos, para que vocês ficassem mais perto, né, daquilo que eu vivi, né? E tenho esse cuidado de tentar trazer aquelas pessoas que estão ali, né, vendo esse momento, vivenciar um pouco disso. Né? Como o professor Carlos Alberto disse, eu sou um amante da fotografia, né? Então gosto muito disso. E eu acho que a fotografia ele tem esse poder, né? Esse poder de nos transportar para esses lugares, para essas experiências de forma visual, né? Então, agradeço aí e esse reconhecimento, se realmente conseguir, né, esse objetivo da palestra, de trazer vocês um pouquinho para esse universo da pesca artesanal e dessa experiência. Registrar duas coisas. Eu lembro que em 2019 eu viajei com a turma de zoologia, né? Todo semestre, na verdade, a gente viajava. E a turma de 2019, eu levei eles para a Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, e a gente passou uma noite com os pescadores, né? À noite, assim, a gente foi para a Vila de Pescadores, que eles estavam saindo para a gente conversar, e teve um pescador que passou, acho que uma hora e meia, falando sobre as lendas do rio, né? Contando as histórias ali da vila. Resultado, teve aluna que não dormiu de noite, assombrada, com medo lá de uns bichos que ele contou lá, de umas histórias que ele contou. Foi um momento muito, muito produtivo, muito engraçado. E dizer aí para a turma que a gente tem nossos títulos, né? Mas, independente dos títulos, nós somos pessoas. E isso é que é o importante. E acho que eu procuro imprimir isso nos alunos que estão próximos a mim. E aí vocês estão vendo o resultado aí belíssimo dos trabalhos, né? Já viram com a Adriana, estão vendo com o Daniel, e vão ver com o Mahatma aí a construção, né? Dessas histórias, dessas pesquisas. Então, inclusive, era até um desejo meu que a defesa acontecesse na comunidade, né, para eles, uma forma diferente assim de expor, né, o resultado da minha pesquisa, mas infelizmente não foi possível acontecer, né, pela forma como a coisa foi tomando rumo. Mas assim, tenho muita vontade ainda de levar essa apresentação para eles, né? Então foi quando tinha esse pensamento, acabei por alguns projetos aí da vida adiando um pouco isso, havia esse período de pandemia, né, que a gente ficou isolado, ficou ilhado, mas eu ainda quero levar esse momento para eles, né, como eu falei para vocês, tenho esse contato com eles, vou lá, converso, vejo como eles estão, levei algumas imagens, algumas fotos desses momentos para eles, inclusive, mas eu tenho vontade de levar essa palestra para eles e vou fazer isso assim que o momento permitir, né. E aí, convido logo o professor Carlos Alberto, né, quem também tiver interesse, puder ir, pode ser um momento que a gente, de repente, promova lá sabe, né? momento não faz esse passeio e que juntos. vocês conheçam, né, e possam vivenciar tudo isso lá e ver como é o ambiente, como é que eles vivem. São pessoas muito abertas, né, a isso. Ok, minha gente. Muito obrigado, Daniel, pela presença, por compartilhar conosco, né? Trazer seu tempo, né, aqui para a gente. E a turma, pela presença. E fiquem aguardando aí, né, que a gente vai ter atividades relacionadas sempre às nossas palestras temáticas.
Agradeço a todos pela presença. Muito obrigado, Daniel. Foi bom demais. E a gente se encontra. Obrigado, professor. Espero ter atendido aí. Como eu falei, a gente passa um tempo sem ver essas informações e depois resgata tudo isso, mas eu espero ter passado a essência do trabalho para a turma. Quero também dizer que foi um prazer, né, estar aqui falando para a sua turma, né, para esses alunos que acredito que muitos, né, não sei se muitos, mas alguém aí falou, o professor falou que alguém vai trabalhar com etnoetiologia, né, mas que quem tiver interesse em adentrar nesse universo é muito apaixonante, né, e aí me colocar à disposição aí para o que precisarem. Agradeço a paciência de vocês, o tempo, né, e é isso aí. Obrigado, gente. Meio-dia, vamos comer e amanhã a gente volta. Oi, Rafael, Rafael. quer falar? Fala, Rafael. Foi não, professor, eu cliquei aqui sem querer. Ah, tá bom. Então, a todos, boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Amanhã, professor. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.